Entrevista da semana. Ok, começamos aqui neste ponto a entrevista da semana, sempre destacando a entrevista especial que nós fizemos esta semana. Nós vamos trazer o Dr. Marcelo Pons Meirelles. Ele é juiz de direito da comarca da capital e nós vamos falar sobre o direito militar. Bom, vamos começar pelo conceito das coisas. O que é a justiça militar? A justiça militar, antes de mais nada, é bom esclarecer que ela não é uma novidade no Judiciário Catarinense. Essa vara oficialmente, essa unidade militar, desde 1928, já funciona, né, no julgamento dos militares. A carreira militar é uma carreira bastante específica e tem como base a hierarquia e a disciplina. A justiça militar, na verdade, ela vai dar o suporte às instituições militares para o cumprimento e fortalecimento dessa hierarquia e disciplina, né? A gente sabe que a polícia, bombeiros militares, que são as pessoas que são julgadas na vara, têm as regras próprias internas, mas quando a situação extrapola aquelas regras, tem que se socorrer do judiciário, né, através da justiça militar para resolver todas as situações. E volta a frisar, sempre preservando a hierarquia e a disciplina, que são as bases das instituições. Doutor, para que serve a justiça militar? A justiça militar, inicialmente, ela teve competência somente para julgar os crimes militares, né? Claro que houve a fase da ditadura, que transformou-se num julgamento de exceção, onde se julgavam civis. Mas hoje em dia, a vara militar de Santa Catarina, nenhum civil é julgado lá. Então ela serve para julgar os crimes militares praticados por bombeiros e policiais, assuntos relativos à carreira dos policiais, e aqui em Santa Catarina também uma inovação, que é a gente analisa também os recursos judiciais interpostos contra os concursos para ingresso nessa carreira militar. Bom, nós sabemos que todo cidadão, antes de ser militar, ele é um civil. Ele passa a ser militar de um certo momento na vida. Quando é que isto, então, chega à justiça militar? Quando é que ele é julgado, por exemplo, na justiça militar e não na justiça comum? Certo. Os militares, eles entram na carreira, sejam praças ou oficiais, através de concursos públicos, né? Então, a partir do momento que ele é aprovado nesse concurso público, ele frequenta a academia militar e recebe a sua graduação, ou seu posto, seja oficial ou praça, ele passa, quando cometer algum crime, por exemplo, no exercício da função ou em decorrência dela, esses crimes passam a ser julgados pela justiça militar. Bem, vamos falar então da composição do órgão julgador, da vara do direito militar, é assim que se diz, né? Isso. Tem duas formas de julgamento ali, né? Eu digo em relação aos crimes. Se os crimes foram cometidos contra civis, como uma lesão corporal, um abuso de autoridade, o julgamento é feito pelo juiz monocraticamente. Caso esses crimes sejam cometidos contra instituições militares ou militares contra militares, né, isso é julgado por um conselho de justiça. Como é que é formado esse conselho? Esse conselho é composto por um juiz de direito e 4 oficiais, né? Esses oficiais, o posto mínimo é de capitão, dali para cima todos podem participar, sendo também tem que ser mais antigos que aquele que está sendo julgado, né? Existe o Conselho Permanente de Justiça, que é para julgar as praças, e o Conselho Especial, que é para julgar os oficiais, e esse Conselho Especial é formado por cada processo. O Conselho Permanente não. Ele atua por 4 meses e é substituído por outro conselho, mediante sorteio que é realizado na Vara de Justiça Militar. Bom, nós começamos a nossa entrevista aqui falando da Justiça Militar Estadual, né? Da União. Eu queria que o senhor nos contasse qual a principal diferença desta Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, né, aqui em Santa Catarina nem tem, responde a União que responde através do Paraná, é para os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E até alguns casos específicos lá da lei deles podem ser julgados civis. E aqui a Justiça Militar Estadual só vai julgar o quê? Os policiais militares e bombeiros militares do estado de Santa Catarina. Então a União julga as Forças Armadas. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos. Nós estamos aqui conversando, trazendo na entrevista da semana
a conversa com o Dr. Marcelo Pons Meirelles. Ele é juiz de direito da comarca da capital e nós estamos falando exatamente do direito militar. É um instante só, a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a entrevista da semana. A gente sempre traz para cá a conversa especial que nós tivemos e esta edição nós estamos reservando para o Dr. Marcelo Pons Meirelles. Ele nos falou em entrevista sobre o direito militar. Ele é juiz de direito aqui da comarca da capital e este é o nosso assunto. Doutor, considerando a jurisdição estadual da vara do direito militar, nós estamos falando aqui de Santa Catarina, há algum projeto de interiorização dos trabalhos realizados? Né? Sim, esse ano nós retomamos um projeto que já tinha ocorrido há alguns anos atrás, ainda quando era o titular da vara, o hoje desembargador Getúlio Correia, que é o projeto de interiorização da Justiça Militar. Esse ano já tivemos 2 etapas, agora no final do mês teremos uma nova em Joinville, que consiste em quê? Normalmente os policiais militares do estado inteiro vêm à capital para serem ouvidos na Justiça Militar. Né? Isso acaba gerando um custo excessivo para o estado, porque normalmente vem mais de um policial, vem com uma viatura, né? Acabam percebendo diárias, porque tem que se deslocar até aqui, e também, dependendo do município, acabam desguarnecendo o município da força policial. Né? Já aconteceu casos de municípios pequenos terem 8 policiais do município, entre testemunhas e acusados, aqui na capital naquele dia, desguarnecendo lá. Então, através desse projeto, nós vamos até determinadas comarcas regionais, polos, né? Já tivemos em Itajaí, Blumenau, vamos a Joinville, Chapecó, e lá, os policiais daquela região são todos ouvidos em dias de audiência concentrados. Né? Em 2, 3 dias, nós trazemos aqueles policiais todos para a região próxima deles, evitando esse deslocamento e esse custo desnecessário ao Estado. Sim. E, além disso, a interiorização causa um aceleramento, acelera o julgamento dos processos, né? De modo a evitar prescrição ou qualquer outro problema. Uhum. Doutor, uma curiosidade, no direito civil, a ideologia do Estado brasileiro é de recuperação, né? Devolver essa pessoa ao convívio, a ressocializar, né? Esta é a ideologia quando se aplica uma condenação. Né? No direito, na justiça militar, é esta ideologia, porque a gente ouve muito a punição. Né? O sujeito pega 2, 3 dias de cadeia dentro do quartel. A punição administrativa deles. A gente fala em punição, né? Qual é a ideologia na justiça militar? Essa punição administrativa realmente é só para punir realmente aquele policial. Né? Não tem ideia nenhuma de ressocializar ou de inseri-lo novamente na sociedade. Agora, uma pena, né, decretada pela Justiça Penal Militar, essa sim vai ter aquele mesmo caráter do civil. Claro que tem algumas peculiaridades. Aqui em Santa Catarina ficaria mais difícil, porque como nós não temos um presídio, eles ficam acabando ficando nos batalhões, então é uma situação um pouco complicada. Mas a ideia, em geral, é a mesma. Bom, para finalizar, doutor, eu queria que o senhor nos contasse como é que anda esta justiça militar pelo mundo. Como é o Brasil inserido nisso? O Brasil, mais uma vez, repito, a gente passou por um período de exceção militar, né, civil-militar. Nós nos recuperamos com este valor. Como anda a justiça militar no sentido global? Marcelo, a justiça militar no mundo realmente é uma coisa até... Existe pouca interação entre as justiças, até porque a situação das polícias e forças armadas de cada país é muito peculiar. Né? Como temos países hoje em dia no mundo que vivem a ditadura militar. Então, na Coreia do Norte, os julgamentos dos policiais ou qualquer militar lá é bem diferente. Há países que sequer têm exército. Né? Justamente, há países que não têm forças armadas, que a polícia é decidida por guardas civis.
né? Então, na justiça militar não se tem um parâmetro, né, de ideal de justiça militar, assim, né? Cada país tem a sua peculiaridade e forma a sua própria justiça militar, e a competência define também por cada país. E qual é a sua opinião a respeito da justiça militar? Estamos bem? Precisamos melhorar? Precisamos aprimorar? Eu acho que a justiça militar, já falei da importância, eu acho muito importante, não há como encerrar o funcionamento de uma justiça militar, mas realmente eu acredito que tenha que ter mais aperfeiçoamento. Até então é uma justiça pouco conhecida das pessoas e até de próprios membros do judiciário, né, como um todo. É uma que precisa mais atenção, uma maior aplicação de recursos, um maior entendimento, para que ela possa ser ainda mais, se modernizar um pouco. Tem certas coisas que ainda são um pouco atrasadas. A própria legislação penal militar ainda é um pouco antiquada e não sofre muitas alterações através do Congresso Nacional. Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito bem, este foi o nosso papo com o Dr. Marcelo Pons Meirelles, ele é juiz de direito da comarca da capital, e o nosso assunto nesta entrevista de hoje foi o direito militar. Nós voltamos na semana que vem com mais um destaque e mais uma entrevista da semana. Até lá!